Gente, falar em sucesso, a gente está aí no Outubro Rosa, né? Esse mês, então, que é um mês de conscientização sobre o câncer de mama. A gente fala que todos os meses do ano a gente tem a conscientização para um tipo de doença. Isso é muito legal, é muito importante. Mas o outubro, eu acho que por já vir há muito tempo, é o que a gente mais lembra, assim, né? Não que os outros não tenham importância. E para a gente ter uma ideia, por que é tão importante falar desse assunto? Olha, em 2020, mais de 2,3 milhões de mulheres no mundo descobriram que estavam com câncer de mama. Esse tipo de tumor é o que mais atinge nós, as mulheres, infelizmente, também é o câncer que mais mata. A gente aproveita então para dar o start aqui no Ver Mais, para falarmos sobre o Outubro Rosa e tudo relacionado a essa data a partir de hoje. E eu começo então conversando com o médico oncologista, o Rodrigo Santos. Rodrigo, bem-vindo ao Ver Mais. Obrigada por ter aceitado o convite para vir falar sobre esse assunto. Eu que agradeço, muito obrigado. Boa tarde a todos que estão em casa nos assistindo e obrigado pela oportunidade aqui. Tá? Pois é, o câncer de mama, quando a gente fala, a grande maioria das mulheres conhece alguém que já teve uma noção. Quer dizer, é um assunto, então, que as mulheres, a gente pode falar, já estão mais empoderadas, sabendo mais sobre essa doença? A impressão é essa, Tá. né? Porque o conhecimento realmente está cada vez mais disseminado. O Outubro Rosa é um evento, a gente já está aí 3 décadas, né? Teve início em 1990. Claro, no Brasil um pouco mais tarde, né? Mas isso é um evento mundial, essa importância. Então, a informação, sim, está cada vez mais disseminada, mas a gente tem que se... Uma coisa é informação e outra coisa é fazer acontecer, Exatamente. Né? Veja, vale a pena citar que nos últimos dados levantados pelo IBGE, esses dados foram apresentados em 2018, relacionados a 2 anos prévios, 2016 e 2017. 40% de mulheres no Brasil que deveriam fazer, não fizeram. Entendeu? O rastreamento, os exames. Pois então, é. Isso levanta, nós temos que nos perguntar o porquê. Falta de informação, falta de acesso, com certeza existem várias questões que devem ser levantadas. Às vezes tem até o medo. O medo, Algumas exatamente. Tem o medo, tipo Sim. assim, se eu não sei, eu não tenho. Tem essa falsa ilusão, né? Lógico, exatamente. O medo do diagnóstico é algo que faz parte, acho que do ser humano em geral, né? Mas que isso tem que ser desmistificado, porque é o maior impacto em redução de mortalidade e taxa de cura é o diagnóstico precoce. Né? Quanto mais cedo o estágio inicial a gente conseguir detectar, é o principal fator para a gente ter sucesso no tratamento e na taxa de cura do paciente. Pois é, falando em taxa de cura, é uma coisa que eu ia te perguntar assim, muitas vezes quando uma mulher recebe um diagnóstico do câncer de mama, ainda tem aquela história, meu Deus, estou trazendo junto o meu atestado de óbito, muita gente ainda tem medo, relaciona o câncer de mama com, ai, não vai dar certo, ai, meu Deus, eu vou morrer, ou isso também já está ficando um pouco mais tranquilo? Não, o diagnóstico, sempre a hora do diagnóstico... Sempre é a hora do apavoro? Sempre tem essa sensação de que sim, de que chegamos no fim da linha. Sim. Mesmo pacientes com estágios iniciais, a primeira consulta é sempre tudo muito novo e bastante assustador. Então, mesmo quando a gente fala num tratamento visando a cura, essa informação, a maneira que a gente trabalha com o paciente, que ele vai ficando mais calmo, mais tranquilo. Entendi. Mas vem com uma apreensão de um diagnóstico que pode levar ele à fatalidade, né? Sim. E mesmo os pacientes com estágio mais avançado, onde a gente não consegue, talvez, falar em cura, mas, pensa, o câncer de mama é o câncer mais comum, né? Então, é o mais estudado. É assim. Isso é bom. Então, exatamente. Então, as atualizações e o avanço no tratamento são enormes e são constantes. Então, mesmo pacientes com doença em estágio avançado, nós temos hoje bastante sucesso no controle. Que bom. E pacientes se transformando uma doença crônica, às vezes eu falo para eles, sabe? Porque vivendo 10, 15 anos com doença, mas com doença controlada. Que legal. E outra coisa que eu sempre gosto de falar no consultório, por que os pacientes vêm com essa sensação de que o câncer é tão assustador? Porque normalmente, quando um paciente faz um câncer no estágio inicial, fez um tratamento bem sucedido, às vezes as pessoas não gostam de comentar que tiveram câncer. Pois é, ainda eu falo tem isso para os pacientes, talvez no seu condomínio, no seu prédio, os casos bem sucedidos estão ali, você não sabe, porque as pessoas não gostam às vezes de comentar. E quando a história que normalmente vem em evidência é a história de uma doença terminal, uma doença avançada, que liga com sofrimento, entendeu? Então, por isso que ainda existe tanto essa
sensação de que é um diagnóstico de final de vida. De final de vida. Depois do susto inicial, qual é o outro receio, o outro medo? Imagino que é o quê? Perder o cabelo? Falar para os amigos? Como é que vai ser minha vida daqui para agora? Sim, existem as pessoas, isso daí é muito individual, né? De personalidade. Existem pessoas que não gostam de comentar, isso deve ser respeitado. Claro. E existem pessoas que aproveitam dessa doença para se comunicar, para tentar passar informação do lado do paciente. Sim. Né? Isso ajuda muito, mas isso são personalidades diferentes. O medo em seguida é, sim, os efeitos colaterais do tratamento. Sim. E a gente não pode subestimar, porque a perda de cabelo é, sim, importante, né? Sim. Principalmente Lida falando... com a autoestima, exatamente. Né? Ainda mais para as mulheres, que geralmente o câncer de mama, conheço histórias de quem teve que retirar o seio, né? Retirar mesmo. Então, acho que mexe muito com essa coisa do feminino, né? Que é o cabelo, que é o seio, que é a autoestima. É algo também a não ser subestimado e também ser trabalhado psicologicamente, imagina. Com certeza, é onde entra a equipe multidisciplinar, né? A gente precisa de um apoio de toda uma equipe, o paciente precisa disso, ele vai muito melhor para trabalhar com essas angústias e que nada deve ser subestimado, não. Tem efeitos que não tem como a gente abrir mão. Tá. O principal tratamento é o que eu vou conseguir oferecer de melhor, é o que eu tenho de melhor. Então, vamos lidar com esse efeito colateral. Sim. Se é a queda de cabelo, que a gente chama de alopécia, vamos lidar com isso. Sim. Mas nós temos que trabalhar de um jeito que o paciente saia... Ele tem que sair melhor do nosso consultório do que ele chegou. Olha, adorei essa última frase, chegar melhor do que chegou. Chegou uma pergunta aqui bem interessante, a telespectadora quer saber, ela falou que tem um tumor benigno no seio, e está na dúvida se ele pode crescer mais, né? E se ela tem que tirar. Sim. Esse tumor benigno não tem que ser... O diagnóstico de tumor benigno ou maligno é patológico, né? Ou seja, foi feita uma biópsia e confirmou. Se é isso que ela está se referindo, já tem esse diagnóstico, é um tumor benigno, nem sempre precisa ser feita a retirada. A não ser, às vezes, por questões estéticas ou por questões anatômicas ou de dor, de algum sintoma. Mas preocupação disso, se isso já é confirmado pela patologia, que é benigno, isso não tem como se transformar. Não. Um dia ele falar, não, resolvi, agora sou do mal e virar maligno. Não? Se ele tem comportamento já benigno, visto patologicamente, não vai se transformar em maligno. Estava falando aqui de 4 fatores comportamentais que, infelizmente, auxiliam aí no aparecimento do câncer de mama, né? Que seria o tabagismo... O tabagismo, a obesidade, o sedentarismo e o uso de álcool. Tá. Né? Então, acho que isso é bastante importante, porque são os que a gente fala de prevenção primária. O que é prevenção primária? É promover saúde, ou seja, são hábitos para ganhar saúde, digamos assim, né? Que estão relacionados à obesidade, ou seja, você manter um peso adequado, você cessar o tabagismo, que é hoje, em relação à prevenção primária, o hábito, o que tem maior impacto em ordem mundial é o cessar o tabagismo, porque está relacionado a diversos tipos de doença, né? Relação à atividade física, conforme é recomendado, no mínimo 3 vezes por semana de 50 minutos, ou seja, que você tem uma atividade de 150 minutos por semana. E evitar o uso de álcool, né? Ou moderado, porque eles são 4 fatores relacionados à prevenção primária e ao câncer de mama. Quando a gente fala em prevenção secundária, é porque a gente está querendo achar a doença, ou seja, falando em doenças, são essas as diferenças. A mamografia é uma prevenção secundária, porque eu quero fazer o diagnóstico precoce, mas em alguém que está com a doença. Entendi. E mulheres que amamentam? Tem menos chances de desenvolverem o câncer de mama? Sim, a amamentação, menor tempo ou não fazer, é relacionada a um fator de risco. Isso está relacionado a fatores hormonais. São questões individuais. Claro. Né? A gente não consegue taxar... Não dá para falar, toda mulher que não amamentou vai ter câncer. Exatamente, não existe um tempo também pré-estabelecido, né? São questões aí onde você vai no consultório com o seu médico estabelecer alguns fatores de risco individuais. Ou seja, essa paciente teve uma gestação tardia, uma única gestação, né? Amamentou por pouco tempo, fez um uso prolongado, assim, maior tempo de anticoncepcional. Isso tudo são fatores a ser associados. Mas não que usar anticoncepcional vai me provocar? Não, isso não é verdade, né? Fazer reposição hormonal tem seus benefícios, mas tudo tem que ser pesado, isso individualmente no consultório com o médico. E com relação aos homens?
os homens podem ter também câncer de mama. Isso é bastante curioso, porque isso é uma informação que gera novidade, às vezes até espanto, né? Mas sim, é uma entidade bastante rara, na literatura descrita em torno de 0,5% a 1% dos casos. Entendi. Mas existe sim o câncer de mama, porque a mama, o homem tem a sim, mama. Não é que é câncer de seio, né? Exatamente, que é o que? A parte glandular, né? Que são tumores relacionados a essa anatomia glandular. E que sim, pode ter, normalmente são tumores mais agressivos e também podem estar mais relacionados com parte hereditária. Tá. E aqui, para a gente finalizar, várias perguntas, né? Dizendo que o resultado da mamografia é BIRADS. É BIRADS, é o nome? Isso, exatamente. Se é algo para se preocupar. Isso, então, na verdade, a mamografia, ela tem níveis, que isso vem no laudo. Em relação a BIRADS, vai de 0, pode ir até 5, tá? Normalmente, de 0 fica um exame indefinido. 1 a 2 são exames normais, benignos. 3 são exames significa que é provavelmente benigno. E 4 a 5 já tende a caminhar para uma suspeita de malignidade. Mas isso tudo deve ser avaliado com o seu mastologista e com quem faz o exame, né? BIRADS 3, né? Acho que teve uma... Provavelmente benigno. Devemos investigar a mais? Isso daí é direcionado com o mastologista, se vai um exame a mais para esclarecer melhor ou se pode ser feito já uma biópsia para descartar malignidade. Que é uma coisa que eu sempre falo aqui no Ver Mais, geralmente quando vem médicos, né? Tudo que a gente fala aqui é no termo geral para as pessoas ficarem sabendo. Não quer dizer, vi no Ver Mais, não preciso ir ao médico, né? Muito, muito obrigada pela tua participação. Espero vê-lo outras vezes por aqui, falando sobre esse assunto também, que é muito importante, né, Rodrigo? Exatamente. E acho que quanto mais informação a gente levar, mais tranquilo vai ser para todo mundo. Sim, informação e educação, isso muda, né? Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado. E quando precisar, estamos aí. Com certeza, muito obrigada.